Olá, tudo bem? O tema que estaremos gravando, Ellen White e sua compreensão da Trindade. A matéria tem base no conteúdo de Jerry Moon, que consta na revista Parousia do primeiro semestre de 2006, páginas 11 a 21. Em 1846, Tiago White destacou a doutrina da Trindade, chamando-a o velho credo trinitariano não escriturístico. E, contudo, cerca de um século depois, esse tema foi incluído como uma crença oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como explica isto? Qual a posição de Ellen White em relação às mudanças em suas crenças? Em 1849, ela declarou: "Sabemos que temos a verdade." Ela estava referindo às crenças que os adventistas sabatistas mantinham e que diferiam de outros grupos cristãos. Ela não queria dizer que não havia mais verdades a ser descoberta e que os adventistas do sétimo dia jamais deveriam mudar qualquer de suas opiniões. Ela considerava suas visões como um processo educacional que continuou de maneira cumulativa por muitos anos. Ela descreve o teor desse argumento numa carta ao irmão e à irmã Hastings, de 24 a 30 de março de 1849, a carta 5, páginas 5 e 6. Nós temos, ela disse também na revista Review and Herald, já mais tarde, 26 de 7 de 1892, temos muitas lições a aprender e muitas a desaprender. Você está entendendo? Então, existem temas em que Ellen White cresceu em sua compreensão desde o início da sua experiência cristã como chamada por Deus. Por exemplo, depois de sua primeira visão em 1846, ela continuou a observar o domingo por mais quase 3 anos. Ela ainda não havia aprendido acerca do sábado do sétimo dia. E a opinião do tempo para iniciar o sábado foi mudada em 1855. Você está compreendendo? Os Whites e muitos dos adventistas ainda observavam o sábado a partir das 18 horas na sexta-feira. Até que Tiago White solicitou que o grande teólogo na época, J.N. Andrews, em 1855, foi solicitado que ele fizesse uma pesquisa na Palavra de Deus para entender melhor o tema. E foi demonstrado pelas Escrituras que o sábado bíblico começava no pôr do sol. E Ellen White reconheceu por 9 anos que estava em ignorância quanto a este preceito. Um outro tema que ela cresceu e a igreja também cresceu em compreensão está relacionado, aqui vou destacar para você, sobre a reforma de saúde. A reforma de saúde. Em 1863, muitos adventistas eram grandes carnívoros, até mesmo matando seus próprios porcos. A partir desta data, houve o abandono completo de produtos suínos e passou a haver uma vigorosa recomendação ao vegetarianismo. E quanto à doutrina da divindade? Seus escritos mostram uma clara compreensão, não de antitrinitarianismo para pró-trinitarianismo. Algumas de suas primeiras declarações são suscetíveis de várias interpretações, mas suas afirmações posteriores, de 1898 a 1906, são explícitas a ponto de serem dogmáticas
e ela nunca atacou o ponto de vista trinitariano ou trinitário que mais tarde apoiou. Seu processo evolucionário concernente à Trindade foi devido à existência de duas crenças trinitarianas que existiam na época. O conceito trinitariano contra o qual ela se opôs até a idade adulta foi o que espiritualizava os membros da divindade como seres distantes, impessoais, místicos e bastantes irreais. O conceito que ela favoreceu retratava Deus como um Deus pessoal, literal e tangível. E quando ela reconheceu a natureza trinitária de Deus, ela descreveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas dispostas, pensantes, sensíveis, sociais e relacionais. Explicou a unidade de Deus em termos de natureza, de caráter, propósito e amor, mas não de pessoa. Havia, na verdade, uma comunidade cristã que defendia muito bem essa teoria. A teoria desse Deus, que era um Deus distante, que era trinitário, porém distante, impessoais. E esse argumento, então, Ellen White não favoreceu. Tiago White, ele criticou o argumento trinitariano, como eu já descrevi acima, devido a esta compreensão que havia. E então, no período do pós-desapontamento de 1845, muitos ex-mileritas espiritualizaram a segunda vinda de Cristo, interpretando as profecias bíblicas do retorno de Jesus como tendo um significado espiritual e não literal. Os fanáticos desta crença eram contra até o trabalho, pois acreditavam que no sétimo milênio que o sétimo milênio já tinha sido inaugurado como um sábado de perpétuo descanso e que a maneira de demonstrar fé salvadora era a abstenção de todo o trabalho. Outros espiritualizadores juntaram-se a movimentos como os Quakers, que tinham as suas compreensões diferentes também. Mas a crença central do adventismo milerita era no segundo advento literal, corpóreo e pré-milenal. A crença que espiritualizava o retorno de Cristo, ou que espiritualiza, destrói o objetivo de sua vinda à Terra. A controvérsia de Tiago White contra os espiritualizadores incluía uma abstenção antitrinitariana, que implicava uma comunhão de crença em que os espiritualizadores de crença entre os espiritualizadores e os trinitarianos. Um aspecto do trinitarianismo tradicional, aceito por alguns grupos protestantes, mas rejeitado pelos pioneiros adventistas, era essa declaração de que há somente um Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo e sem mente. Os pioneiros rechaçaram essa teoria. Você está compreendendo? E Ellen White, em suas visões, ela fazia perguntas relacionadas à forma e à pessoa de Deus. Na primeira visão, inclusive, ela viu um trono sobre o qual se sentava o Pai e o Filho. E ela disse: olhei para a face de Jesus e admirei sua amável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai porque uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Então perguntei a Jesus se o Pai tinha uma forma semelhante à dele. E afirmou que sim, mas que eu não podia contemplá-lo porque disse Jesus para ela: se contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. E assim, por volta de 1850, Ellen White relatou: tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. E perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. E Ellen White então declarou que Cristo é
existente por si mesmo, e de que a sua divindade não é derivada do Pai, desejado de todas as nações. Na página 530 ela faz essa declaração. A compreensão de Ellen White cresceu à medida que recebia luz adicional sobre o tema. O teólogo Fernando Canali salienta que esta progressão que ocorreu em Ellen White entre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma semelhança ao que ocorreu com os primeiros cristãos e os apóstolos da Igreja cristã primitiva. O primeiro desafio de Cristo foi convencer os discípulos de que Jesus era um com o Pai, tendo um contexto do monoteísmo se expandido por aceitar só um Deus em duas pessoas divinas. Foi depois que aceitou, que Jesus era um com o Pai, mas uma pessoa diferente, ou seja, com pessoa diferente, mas propósito diferente, caráter semelhante, propósito semelhante. E então foi fácil agora de apresentar a pessoa do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade para a igreja primitiva. Há um outro fato curioso também, aqueles que estudam a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode relembrar muito bem da crise que houve com John Kellogg contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dr. Kellogg, segundo Jerry Moon, nesse artigo que ele apresenta na revista Parousia, que eu citei inicialmente, diz que ele foi influenciado por companheiros intelectuais nas universidades, fora do Adventismo. E, sendo assim, Kellogg teorizou a vida de cada ser vivo, seja árvore, seja flor, animais ou ser humano. Tudo para ele passou a ser como sendo Deus. A teoria do panteísmo ele tentou trazer para o seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim, após o incêndio do sanatório de Battle Creek, que ocorreu no dia 18 de fevereiro de 1902, o plano ou o propósito de Kellogg agora foi reconstruir o sanatório. De que maneira? Publicando um livro intitulado O Templo Vivo em português. E como seria isto? Seria assim: a Review and Herald, a revista adventista da igreja lá na América, iria doar o custo da publicação. E os 73 membros da igreja que existiam na época, que compunham a igreja na época, venderiam 500 mil exemplares a $1 cada exemplar. E a renda então pagaria a dívida existente e reconstruiria o sanatório. E o plano foi aceito, mas houve um empecilho, um entrave. E qual foi esse entrave? Kellogg incorporou em seu livro um conteúdo de opiniões teológicas e não somente sobre saúde. Inclusive, no dia 30 de dezembro de 1902, enquanto a Review estava em meio da impressão do livro, a casa publicadora incendiou-se até os fundamentos. E entre outras perdas estavam as chapas de impressão e os exemplares desse livro Templo Vivo. E Kellogg então levou os manuscritos para outra impressora e assumiu o custo de 3.000 exemplares. Mas esse livro, como já destaquei, publicado por Kellogg, no primeiro capítulo, é o mistério da vida. E ali Deus é retratado como sendo a própria natureza. A sua teoria foi debatida na igreja por muitos anos. E Ellen White esperava que não precisava envolver-se. Entretanto, por volta de setembro de 1903, quando Kellogg afirmou publicamente que os seus ensinos estavam de acordo com os escritos de Ellen White, ela não mais ficou em silêncio. E aí houve uma grande crise. E Ellen White declarou: não precisamos do misticismo que está nesse livro,
E o escritor desse livro acha-se em uma vereda falsa. E então ela continua: ele perdeu de vista as verdades distintivas para esse tempo. Não sabe para onde seus passos estão se dirigindo. A trilha da verdade caminha ao lado da trilha do erro. E em uma carta, Ellen White declarou: o Senhor Jesus não representou a Deus como uma essência que permeia a natureza, mas como um ser pessoal. Os cristãos devem ter em mente que Deus tem uma personalidade como Cristo a tem, disse Ellen White. E assim, querido, você que está acompanhando, em 1905, Ellen White escreveu outro documento que expressava a verdadeira e explícita compreensão da divindade. E assim escreve: Deus não pode ser comparado com coisas que suas mãos fizeram. O Pai não pode ser descrito pelas coisas da terra. O Pai e toda a plenitude da divindade é invisível à vista moral. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de sua ascensão ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Há 3 pessoas no trio celestial. Você está entendendo? E assim, então, a igreja, após continuar os estudos acerca desse tema, em 1980, em Dallas, nos Estados Unidos, numa sessão da Conferência Geral, foi agora inserido nas crenças fundamentais da Igreja Adventista esse tema tão especial, tão importante, que é a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ellen White aplica os 3 atributos da divindade a cada pessoa. Como ela descreve assim: 3 agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos pelos seres humanos. Você está entendendo? E ainda ela descreve: a obra está colocada diante de cada alma. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Mesmo havendo divergências em alguns campos teológicos, a Igreja Adventista entende que o manuscrito que consta ali em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, ali batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas 3 pessoas são os 3 soberanos do universo que agem em favor do bem-estar e em favor da salvação dos seus filhos que o aceitam de coração. Que Deus lhe abençoe, que você possa ser um defensor desta grande verdade, assim como os pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia o fizeram. Amém? Amém.